Bom dia a todos, né? Vamos iniciar nossa aula aqui. Hoje eu vou tratar um assunto bem interessante, que é a função SI ou C, tá? Uma função de condição. Então, qual que é a ideia? A gente fazer testes lógicos para trazer se uma condição é verdadeira ou não para o nosso projeto, para a nossa planilha, tá? Então aqui eu tenho um cenário, o seguinte cenário que é um boletim de notas, né? Diferente das suas notas aí, aqui a gente dá técnicas da menção, né? Mas algumas escolas utilizam os fatores numéricos para dar nota, tá? Então eu tenho aqui 3 alunos, 3 notas e eu preciso de uma média, tá? E aqui eu tenho umas condições, tá? Então eu tenho a primeira condição. Mas para mim falar das condições, eu já quero falar para vocês sobre operadores relacionais. O que seriam operadores relacionais? No mundo computacional, operadores relacionais são os operadores de lógica, tá? Então assim, maior, menor, igual, diferente, né? Eu consigo combinar maior igual, menor igual, então os símbolos estão aqui, tá vendo? A boquinha pro lado direito, boquinha pro lado esquerdo, tá? Pro lado esquerdo, pro lado direito, igual, eu coloquei entre aspas aqui porque se eu colocar igual no Excel, ele entende que eu quero fazer uma função, tá? Então, para mim poder escrever esse igual aqui, eu tive que colocar ele entre aspas, aí ele entende que é só um texto, ok? E o diferente aqui, tá? Então, eu consigo usar esses quatro, acho que os 4 são os principais. E nossa condição é, se a média for maior que 5, eu quero que apareça aluno aprovado. Se a minha média for menor que 5, eu quero que apareça aluno reprovado, tá? Mas para isso a gente precisa calcular a média. Como a gente viu em algumas aulas anteriores, para a gente calcular uma média, né, eu preciso somar a quantidade de notas e dividir pelo número de notas também. Então, igual, né, sempre que a gente for fazer uma operação matemática no Excel, aí eu coloco essa, mais essa e divido por 3. Aqui eu vou ter que mudar meu teclado para inglês, só um minuto. Meu teclado é americano, divido por 3. E aí, a gente vai ter a média, ok? Ops, parece que não deu muito certo essa média. Quero que os senhores pensem, né? Por que deu errado, gente? Se a contextualização do cálculo está certo. São 3 notas, né? Vou apertar 2 vezes aqui, eu consigo ver a operação aqui. Então, eu peguei D3, E3 e F3. Então, o Excel deixa marcado para mim o que eu usei, tá vendo? Essas 3. E dividi por 3. Por que deu errado? Para quem respondeu que está certo, mas ainda está errado, deixa eu explicar melhor. O Excel é baseado em leis matemáticas, então operações como multiplicação e divisão, elas têm prioridade. Então, o que ele fez? Como eu não deixei marcado que eu queria que ele somasse as 3 aqui, ele dividiu F3 por 3 e depois somou com as duas, por isso que deu errado o cálculo. Então, para a gente corrigir isso, eu vou usar um recurso que é o parênteses aqui, e aí eu vou enfatizar que ele precisa somar primeiro para depois dividir. Aí agora sim, o nosso cálculo de média está correto, tá? Eu queria só mostrar essa partezinha aqui para vocês, mas geralmente a gente vai usar a função média, tá? É muito mais fácil. Mas eu queria mostrar que a gente precisa, né, entender o que a gente está fazendo no Excel. Então, função média é só você selecionar, né, as células que você quer, né? Por exemplo, D3, 2 pontos F3, quer dizer que eu estou pegando de D3 até F3, tá? Eu já falei em algumas aulas anteriores, mas continuo com a mesma ideia. Então, toda vez que vocês encontrarem 2 pontos, quer dizer até. Fecha parênteses e dá um Enter, ok? Calculou a média aqui do primeiro aluno. Agora basta a gente vir até aqui, até o mouse ficar nesse formato, clicar 2 vezes e ele calcula automaticamente as outras médias, tá? Então, nessa situação, olhando para a situação média e pela nossa regra de negócio, eu tenho que a Cláudia está reprovada, o Robson foi aprovado e o Lucas foi aprovado. Eu teria que vir aqui e escrever aprovado, ok? Aprovado. Né? E aqui embaixo, reprovado. Agora imagine o seguinte cenário, gente. Vocês têm uma planilha lá com centenas, milhares de linhas para vocês fazerem isso aqui. Isso torna-se inviável. Então a gente está usando o recurso do Excel para deixar vocês, né, muito mais rápidos, ágeis, né, tá? Então a gente não vai escrever isso aqui manualmente. A gente vai usar a função C, tá? Então, ó, igual C. Quando eu abro C,
ele vai trazer para mim os argumentos aqui. Eu sei que a minha fórmula está ativa quando aparecem essas letrinhas aqui, ou os argumentos de função. Primeiro teste lógico. O que eu quero testar? Eu falei para vocês que eu quero testar se a média é maior que 5. Aí eu coloco um ponto e vírgula. Tá vendo que fica em negrito agora? Se verdadeiro. Então, assim, se isso for verdadeiro, o que eu quero que escreva? Aprovado. Aí eu fecho aspas duplas, tá? Toda vez que a gente escreve textos no Excel, a gente usa aspas. Tá? Aí, ponto e vírgula, eu passo para o valor se falso. Então, quer dizer que se ele testar aqui G3 e ele não for maior que 5, quer dizer que esse teste não é verdadeiro, ele passa para a parte falsa. Se isso aqui for falso, se a média não for maior que 5, a gente quer que apareça, reprovado. Então, aí, automaticamente, ele vai fazer o teste. G3, que tem nossa média, é maior que 5. Se for, aparece aprovado. Se não for verdadeiro, é falso. Se é falso, eu quero que apareça reprovado. É só fechar o parênteses e dar um Enter. Automaticamente apareceu aprovado, né? Vamos testar se ele está funcionando? Vou diminuir essa média aqui. Então, se eu trocar os valores, opa, caiu para baixo de 5, né? Não é mais maior ou igual a 5, então, né, o aluno foi reprovado. Ok? Vamos aumentar a nota do nosso querido aluno aqui. Nossa, não aumentei tanto, né? Vou colocar um 7 para esse aluno. Ó, 5, ainda está reprovado. Professor, por quê? Porque eu falei que tem que ser maior que 5. Né? Se eu quisesse que 5 também aprovasse, eu tinha que abrir minha fórmula aqui e colocar aqui, ó, maior e igual. Aí ele vai ter como aprovado também o número 5, tá? Aí agora é só vir aqui, deixar o mouse em formato de cruzinho, copiar para as outras, e aí eu tenho os testes lógicos já prontos aqui, ok? Tranquilo? Função C é muito importante, é importante treinar, fazer, tá? Aqui eu tenho uma segunda situação, tá? Eu tenho o farol, né? A cor do farol e a situação. Então eu estabeleci nessa outra tabela aqui, ó, que quando o farol tivesse amarelo, atenção, verde, passe, vermelho, pare. Então eu quero que vocês depois, né, tentem fazer tanto aquele primeiro exercício, que eu vou mandar essa planilha para vocês sem estar executado, como esse aqui. E depois eu vou passar também eu corrigindo esse exercício, tá? Tentem fazer, porque depois eu vou vir aqui, ó, vou mandar para vocês assim, ó, sem nada, né? Vou deixar aqui com essa tabela, vou mandar esse arquivo para vocês, e vocês vão tentar reproduzir função C aí, tudo bem? Essa é a primeira parte da aula, tá? Não é difícil, mas tem que treinar, como tudo na vida. Se vocês treinarem, vocês vão ficar muito bons, e o Excel ele vai fazer parte da vida de vocês como administradores, é muito importante saber, tá? Ok? Tá bom? Aguardo vocês e até a próxima aula.